Professores da rede estadual de ensino de Farroupilha e da região lotaram as dependências da Câmara de Vereadores do município na sessão desta segunda-feira à noite. Eles foram ao plenário do Legislativo Municipal acompanhar a votação da moção de repúdio pelo pacote do governador Eduardo Leite, que está tramitando na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A proposta do Executivo Estadual é promover mudanças salariais e na previdência dos servidores do Estado para enfrentar a crise financeira que assola o Executivo Estadual gaúcho. A moção de repúdio foi aprovada por unanimidade pelos vereadores farroupilhenses. Na hora do voto, um representante de cada partido político com representação na casa falou sobre o tema. Em todas as manifestações, os vereadores foram fortemente aplaudidos pelo público. O presidente da Câmara de Vereadores de Farroupilha leu na tribuna do Legislativo Municipal a moção de repúdio apresentada pela Câmara Municipal. Requerimento número 208/2019. Os vereadores signatários, após ouvir da Casa, requerem que seja enviado uma moção de repúdio à Assembleia Legislativa referente aos projetos de lei que compõem o pacote de reforma estrutural do Estado do Rio Grande do Sul, sendo proposta de emenda à Constituição, número 285/2019, altera os artigos 27, 29, 31, 33, 38, 39, 40, 41, 46 e 47 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências. Projeto de lei complementar número 503/2019, que altera a lei complementar número 13.758, de 15 de junho de 2011, que dispõe sobre o regimento próprio da Previdência Social do Estado do Rio Grande do Sul, institui o Fundo Previdenciário, Fundo Prev e da outras providências. E a Lei Complementar número 15.142, de 5 de abril de 2018, que dispõe sobre o regimento próprio de Previdência Social do Estado do Rio Grande do Sul, RPPS, RS e da outras providências. Projeto de lei complementar número 504/2019 altera a lei complementar número 13.757 de 15 de junho de 2011, que dispõe sobre o regimento próprio da Previdência Social dos servidores militares do Estado do Rio Grande do Sul, institui o Fundo de Previdência dos Servidores Militares, o Fundo Prev Militar e da outras providências. Projeto de lei complementar número 505/2019, que altera a lei complementar número 10.089, de 3 de fevereiro de 1974, que dispõe sobre o Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul, e a Lei número 10.002, de 6 de dezembro de 1993, que autoriza o Poder Executivo a instituir o sistema de vale-refeição no âmbito da administração direta e das autarquias e da outras providências. Projeto de lei complementar número 506/2019, fixa subsídio mensal dos militares estaduais, altera a lei complementar número 10.990, de 18 de agosto de 1997, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares Estaduais, e a lei complementar número 10.992, de 18 de agosto de 1997, que dispõe sobre a carreira dos servidores militares do Estado do Rio Grande do Sul. Projeto de lei, quase terminando. Projeto de lei 507/2019 altera a Lei Municipal 6.672, de 22 de abril de 1974, que institui o Estado e Plano de Carreira do Magistério Público do Rio Grande do Sul. Projeto de Lei Complementar 508/2019 fixa subsídio mensal para o quadro de pagamento de provimento efetivos, instituindo Instituto Geral de Previdências, IGP-E. O último, projeto de lei complementar número 509/2019, dispõe sobre a aposentadoria especial, que trata, parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal para policiais civis integrantes do órgão a que se refere o inciso 4 do artigo 144 da Constituição Federal e agentes penitenciários, a que se refere o artigo 5 da Lei Complementar número 13.259, de 20 de outubro de 2009. O presidente da Câmara de Vereadores de Farroupilha teceu duras críticas ao projeto encaminhado pelo governo do Estado aos deputados estaduais. Eu sei como tudo isso é crítico e a gente tem um governo que não valoriza, isso não é de hoje, mas o que me apavora é o que ele vem fazendo ultimamente.
Isso realmente me apavora. Quando alguém simplesmente pega aquele teu salário e começa a dividir e vou pagar quando eu posso. A gente viu aumentos aí que alguns que puderem ficar depois da moção, vão ver que pessoas vão citar aumentos absurdos, que saem da ordem de 50 para 80 mil. Mas é um só. Isso é uma falta de respeito, que seja meio, que não seja um. É uma falta de consideração, é uma falta de respeito. E, olha, essa é a minha opinião e eu tenho meu direito de ter a minha opinião. O governo realmente quer acabar com a educação e vem demonstrando isso a cada ano que passa. A cada ano que passa, ele vem demonstrando isso. Daí eu vejo muitas pessoas até a nível de Face, daí crítica e informações de Face, e aí gente brigando, e porque professores... Eu vejo gente criticando, e muita gente criticando. Mas depois levam os filhos para colocar no colégio. E lá deixam a maior parte do dia. Lá ficam a maior parte do dia. E então eles brigam para quê? Para que isso realmente acabe? Aonde deixarão seus filhos? Que qualidade terão para os seus filhos? Conseguem realmente carpir o dedo, como diria meu avô? Estou carpindo o dedo, porque quando eu não quero uma classe que seja valorizada, uma classe que seja bem paga, que tenha qualidade, e lá eu vou colocar meu filho, isso para mim não tem lógica. Isso é um pensamento burro, desculpa, mas é um pensamento burro. Dentro da nossa classe, na minha opinião, tem professores que de repente têm algum tipo de pensamento que não necessariamente vem a concordar com o pensamento de muitos que criticam, até concordo. Mas então, por causa de um e outro, vamos analisar toda a classe em função disso? Nós somos uma classe muito grande, tem vários pensamentos. Que se respeite a maneira de pensar e, de repente, se pense em criticar a pessoa em específico, mas não toda uma classe. E uma classe, eu estou puxando, vou puxar o saco porque sou professor. Não, eu estou dizendo que a classe, nossa classe de professores vai acabar, vai terminar. E daí dizia o professor aqui, muito conhecido, nós estávamos conversando semana passada, o Antônio Forrest aqui, ele me disse: Sandro, tenho N turmas que estão se formando e ninguém quer ouvir falar, ninguém quer ser professor. Ninguém quer ser professor. Gente... Ninguém quer. Eu até vi uma época em que tinha muitos, eu digo assim, muitos que tinham um pouco de problema, porque tem que ter um pouco de problema, né? É verdade, hoje em dia a gente tem que ter um pouquinho de problema, tem que ter pelo menos, porque não é fácil enfrentar uma sala de aula, para fazer o quê? Para ficar rico. Vou ser professor porque vou ganhar muito dinheiro. Não. O que motivava a gente a ser professores, não sei se vocês foram assim, mas eu fui assim, foi que eu tinha um professor e eu adorava aquele professor. Aquele professor, aquele professor era para mim meu exemplo, eu queria ser que nem ele. Mas, gente, hoje eles olham para o salário e olham o que um professor pode em sala de aula. Qual é a consideração que está sendo dada aos professores? Qual a valorização que está sendo dada aos professores? E, infelizmente, eles vão optar por qualquer outra coisa. E a sociedade nos vai pagar mais tarde. Logo, logo vai pagar bem caro por isso. Vai pagar muito caro por isso. A diretora da Escola Estadual José Fanton falou à reportagem da TV Serra e declarou a revolta do magistério com o pacote do governador Eduardo Leite. De acordo com ela, o pacote retira muitos direitos. O afeta demais, Leandro, demais, tá? Somos uma minoria, aliás, somos a maioria dos professores que ganha pouca coisa mais do que o mínimo, do salário mínimo, né? Então, o que acontece? Ele retirando esses benefícios, ele retirando aquilo que nós conquistamos por meio do plano de carreira, a gente acaba levando muito pouco e nossa aposentadoria, né, mas a nossa aposentadoria ela fica defasada, nada contra outras profissões e outros trabalhos, mas a gente acaba ganhando menos que salário mínimo, né? Então não está justo. Para poder recolocar o que ele quer fazer, ele quer retirar as coisas que a gente conquistou durante a nossa carreira, né, para substituir por um abono.
E é isso que a gente não quer. São muitas perdas, além de não ter reajuste e salário parcelado, ainda perdas. Ainda as perdas, exatamente. Então, nós hoje viemos aqui para colocar para os nossos vereadores da Câmara a nossa posição. Queremos contar com o apoio deles, porque não está justo isso. Eu acho que essa conta do problema do Estado e das circunstâncias que levam o Estado a estar sem dinheiro não é totalmente ou somente nossa culpa. Fala-se que todos têm que colocar a sua cota de sacrifício. O magistério aceita, mas desde que os outros poderes também façam a sua parte? Poderiam também os outros poderes, porque enquanto parcelar um salário de R$28 mil é uma coisa, mas parcelar um de menos de 2.500 é bem diferente. Como está o movimento grevista aqui em Farroupilha, Marli, de uma forma geral? O movimento grevista, ele está, eu diria assim, meio a meio, tá, Leandro? Porque, embora eu seja uma pessoa que compreenda também os motivos de quem não entra em greve, mas não deixam de estar descontentes. Durante a manifestação dos vereadores e na votação da moção de repúdio ao pacote do governador Eduardo Leite, os professores ergueram cartazes no plenário da Câmara de Vereadores de Farroupilha. TV Serra na comunidade. Repórter Leandro Adamati.